Voltamos e hoje vamos continuar em Madrid. Vamos falar sobre a nossa visita no Museu Thyssen. E aí vamos falar um pouco da história, Do seu acervo. de como foi a nossa visita, nada ortodoxa. É um pouco assim, relâmpago. Animada, mas enfim. Vamos falar também das meninas do Velázquez, que são lindas. Vamos falar também sobre alguns mistérios da Plaza Major e como nós fomos lá, e um pouquinho da gastronomia, da sua história, vamos dar dicas daquele nosso jeitinho bem diferente. Então fique aí que tem muita novidade. Aperte os cintos que nós vamos... E como vocês já viram no anterior, O susto que o Roseno nos deu. 2, aí depois nós almoçamos com ele, quando nós falamos a palavra mágica, Museu. ele... pode me deixar aí aqui, eu vou corre. descansar. Então nós nos mandamos para o Museu Thyssen-Bornemisza, que é maravilhoso, vocês vão adorar. Ele tem muitas histórias, ele tem uma casa, ele já fica num palácio maravilhoso que é da Vila Hermosa, que tem uma história incrível. Essa construção ela foi reformada no século XVIII, com base em várias casas. Ali eles eram pomares e com várias casas ali. Só que com o tempo, aquela região, porque como a gente já falou, os reis iam lá para caçar e faziam festa e tal. Essa região prosperou, né? Então... Sim, porque os nobres queriam ficar perto dos reis. Então eles foram para lá e essa primeiro foi uma nobre que comprou e depois é que foi comprado pelo barão Vila Hermosa. E aí ele reformou esse palácio. Então a sua estética desse palácio estava meio fora de moda, porque era aquele estilo rococó. Que ele adquiriu em 1777. E lá, como vocês já notaram, eles são de cobrar muito tudo isso. Então queria dar um ar mais moderno, então começou a fazer a sua primeira reforma em 1783. Tirou aqueles ornamentos da fachada. Deu aquela limpeza do excesso, tirou aquele do rococó. estilo rococó, ampliou as suas janelas e E fez varandas. Isso, fez varandas. Em 1805, recebeu como ele é agora, a atual aparência, com 3 andares e as fachadas de tijolo e granito. E também ele queria que lembrasse o vizinho. O Museu do Prado. Que era, na época, o Palácio do Prado, né? Aí no século XIX foi uma das residências mais ilustres. De Madrid. Que ali é que tinha grandes festas, tinha sarais culturais. Inclusive, em 1844, o Liszt tocou lá. Olha que honra! Em 1976, 73, foi comprada pelo banco e que converteu esse palácio em vários escritórios. E aí, imagina, vários escritórios, perdeu sua graça, só que aí faliu. Em 1980, ele foi para o Estado. Isso. E aí é que começou tudo, que aí agora a gente vai contar a história de como a coleção chegou até esse... do Thyssen-Bornemisza chegou até ali. Esse barão, ele era suíço e ele começou a sua coleção em 1920, visando as obras do Rodin e a modernidade em geral. E a meta dele era juntar, né, o seu acervo da sua coleção da história da arte ocidental. Indo ali a partir juntando os italianos, os flamencos primitivos, até o expressionismo e a própria arte do século XX. Aí ele teve que dar uma parada ali na Segunda Guerra Mundial, só que aí o seu filho retomou essa coleção. E ele seguiu com tudo, até que a sua quarta esposa, que era uma espanhola, a Carmen, também tinha o mesmo gosto. Amante das artes também. Então ela tinha o mesmo gosto pelo colecionismo, pelas artes, e ela começou a botar uma sementinha para ele levar essa coleção para a Espanha, para levar essa coleção para a Espanha. E aí foi anos e anos e anos de negociação, até que
com a aquisição do estado do Palácio Vilahermosa, começaram a reformar, e aí quando ele viu todo reformado, aí ele assim, opa, agora sim, está à altura da minha coleção. E aí ele transportou essa coleção de Lugano, na Suíça, para Madrid. E foi a segunda maior transporte de obras de arte depois da Segunda Guerra Mundial. Quem não conhece a história essa da Segunda Guerra Mundial, vale muito a pena, que o que eles fizeram na França para salvar as obras de arte foi incrível. Tem um filme, né, que conta essa história. Tem um filme, tem livros, enfim. Quem gosta de arte, quem gosta de história, vale a pena. E aí, até que em 2004, eles ampliaram, pegaram 2 residências. 2 prédios vizinhos. E ampliaram, e aí trouxeram também a coleção da Carmen, que são mais dos expressionistas. E aí eles deram uma ampliada e o museu realmente ficou incrível. É um acervo aí com mais de 1000 quadros, tem obras de Tiziano, Goya, Van Gogh, Salvador Dalí, Picasso, Monet, Mondrian. Gente, assim, tem muita coisa. E tem muitos pintores maravilhosos que não são tão conhecidos por público, mas que vocês estão vendo aí fotos. E lá poderia fotografar, então a gente imagina, segundo museu nesse nível para o artista aqui. Olha, tem assim, ó, quem gosta de arte é uma coisa maravilhosa e a sua cabeça amplia de um jeito, você fica ali parado, ali observando. Tem uma parte ali de uma sessão que é só estilo realista, paisagens, que a gente ficava ali contemplando a pintura. Perdemos horas ali só naquele pedaço ali da parte do museu, olhando a parte de iluminação, reflexo da lua na água, a luz ali que tinha uma parte da fogueira, as ciganos em volta de uma fogueira, numa pintura que era à noite. A gente nem sabia, a gente ficava assim, e tinha alguns móveis, e tinha esculturas do Rodin, claro, porque ele começou, né? E eram 48 salas, só que nós tínhamos o tempo, né? O tempo. E chegou numa hora. Chegou o momento, a gente foi no final da tarde. Não era no final, foi depois do almoço. Depois do almoço, mas como a gente se perdeu tanto tempo observando e batendo foto, podia fotografar, então a gente tirava foto de cada detalhezinho da pintura. Eu, no caso, para pegar as técnicas. E também o nome, né? Para pegar o detalhe. Para depois pesquisar sobre o artista, que gostamos daquela obra. Quando a gente olhou a hora, assim, meu Deus, já tava... Falta meia hora. Pra fechar o... E ele ainda não tinha ido no Dalí. Faltava Mondrian, faltava um monte de coisa. Faltavam algumas partes, né? Algumas galerias ali. A gente pegou o folhetim do museu assim, agora... O mapa e parecia 2 doidos correndo. A gente corria, chegava na frente da tela, vai, parava, foto. Pá. Fizemos igual aquele povo aí, fiquete. Mas o museu tava quase vazio, né? Pra registrar, e aí a gente ia correndo, parava, olhava a obra. Olhava, e era aquele segundo, né? De vez ficar. Só assim, registrou. Não, e a gente parava e ficava... deu! Corre, pronto. E as pessoas, porque lá todo mundo se comporta de uma forma mais... austera. E aí a gente corria, agora vai. E todo mundo ficava olhando, até chegava a dar um passo pro lado pra deixar a gente parecer 2 loucos dentro do museu. Eu não sei como não botaram a gente pra fora. Eu acho que o pessoal viu, vai, deixa, já tá pra fechar o museu dele. E ele é um museu muito organizado também, cronologicamente, tudo certo. E acontecem outras coisas ali, como exposições temporárias. Tem uma parte de restauração que eles estudam lá, que é muito importante. Pesquisa em várias áreas da arte. E essa coleção desse museu, ela é a mais importante do mundo. É uma das mais importantes do mundo. Enfim, particular, né, gente? Particular. Porque vocês sabem que não tem só esse museu. Tem mais 2 ou 3 desse mesmo barão. Então, realmente vale a pena. A gente pegou 2 museuzões de grátis. E Madrid é uma cidade que por si só ela já transpira arte.
escultura que é fonte ali, prédios maravilhosos de vários períodos. Só E no decorrer do percurso aí a gente encontrou algumas bonecas lindas, coloridas. Todas pintadas, cada uma num estilo diferente. Lembrava aqueles nossos elefantinhos que a gente teve aqui em Floripa, que cada artista pegava. A gente entendeu que era isso. Teve também as vaquinhas também. Primeiro foi as vaquinhas, depois os elefantinhos. Os elefantes. E aí o que aconteceu? Nós fomos ver e eram as meninas de Velázquez, que eles carinhosamente apelidaram esse projeto, que eram as Meninas Madrid Gallery. E era de um artista que é o Asato, e ele pegou e criou esse projeto para fazer uma homenagem ao Velázquez, um dos seus quadros mais, vamos dizer, conhecidos, que são As Meninas. Esse é um quadro do século XVII e ele retrata a infanta Margarita e as suas damas de honra. Ela era da Áustria, então como vocês veem aí, que eu estou mostrando, ela estava no primeiro plano e as suas damas logo atrás. Muitos artistas fizeram releituras durante séculos, né, dessa pintura. Inclusive nós já comentamos num daqueles na nossa visita do Museu Picasso em Barcelona, que o próprio Picasso fez 56 releituras desse quadro, para vocês verem a importância desse quadro. E o Asato, né, esse artista responsável por esse projeto, ele reproduziu essa boneca, né, essa escultura, que era de fibra de vidro. Então essa menina ela ficou em 3D. Em 3D, como se fosse uma escultura, onde vários artistas foram celebridades, músicos, de tudo um pouco. Pessoas que, vamos dizer, que tinham alguma relevância. Foram convidados para decorar 80 esculturas dessa menina. E elas têm 1,80 m com 30 quilos. E depois que essa exposição foi finalizada, cada boneca dessa elas foram leiloadas. E o dinheiro foi revertido para o banco de alimentos. Então nós andávamos pelas ruas e víamos essas bonecas maravilhosas que vocês estão vendo aí. E assim, lá não deu tempo, mas tinha até visita guiada para visitar todas. E saber um pouco da história de cada uma. Mas nós adoramos, porque a gente adora o Velázquez, que é um sevilhano, e a arte dele é belíssima. E você vê aquela arte na rua, o povo muito popular, isso foi muito, muito interessante, muito legal. E aí, uma das perguntas a pergunta central desse projeto era: o que é Madrid para você? Então, cada uma dessas bonecas, ela relatava o que era Madrid na leitura do seu criador. Cada artista, né, se expressou através dessa pergunta. Então, se vocês quiserem, a gente tá botando algumas, mas se vocês quiserem ver lá, só botar Meninas do Velázquez, que tem muita coisa. E após essa visita que a gente fez ao museu e tal, isso aquilo, no fim do dia, nós voltamos, pegamos o seu Roseno e aí a gente disse: agora é hora de comer. Aí ele... Palavrinha mágica. Falou em happy hour, comer. São as duas palavras. Museu, ele corre, café, aí ele, museu e igreja ele não quer ir, mas o resto... Falou no cafezinho, né? Então, a Plaza Maior é um dos pontos turísticos mais visitados de Madrid. Ela é uma praça retangular e ela é rodeada por vários prédios de 3 andares. Ela é toda circundada e tem 9 pórticos para entrar nessa praça. E essa praça, ela tem muitas histórias. Imagina, ela é antiquíssima. Ali era onde cruzavam as estradas que vinham de Toledo para Tocha. Então, ali tinha um mercado. E ali tinha uma praça que se chamava Plaza de Arrabal. E era um mercado popular dessa região. Mas ali, vamos dizer assim, o governo era, vamos dizer assim, apoiava e também ganhava o seu imposto. Não era como lá em Barcelona, que ficava do lado de fora, vocês lembram? Ali não, ali era tudo. E aí ela foi ficando cada vez mais popular e ela tinha uma frequência muito grande. E quando o Filipe III
tornou Madrid capital, né, essa praça virou uma nova e foi colocada uma estátua dele nesse Bem local. mais tarde que a gente vai contar um pouquinho dessa história que tem mistério também aí. E essa praça, ela teve 3 grandes incêndios, né? Todos no verão. E todos à noite. Muitos dizem que era por causa da cobertura, por causa de madeira, por causa disso, mas eu não sei. Só sei que o último, em 1700... o maior, né? O maior, que foi em 1790, ele causou muita desgraça, inclusive um prédio teve que ser demolido. E aí eles resolveram dar uma nova roupagem para a praça. E aí os prédios que eram de 5 andares se tornaram todos de 3. E aí eles mudaram as coberturas também para não ter tanto incêndio. E eles fecharam as esquinas, né? Que ela não era fechada, eles fecharam completamente. E abriram seus 9 arcos. Seus 9 arcos, E aí nessa praça, né? Ela tem 237 sacadas. A gente não ficou lá contando. Mas tinha muitas. E o primeiro edifício que foi construído nessa praça foi a Casa de la Panaderia, que é uma padaria, que era muito importante. Hoje em dia dela só tem o subsolo e o térreo, mas ali era onde tinha moinhos e dali eles davam o preço do pão, tipo tabelavam para poder ter acesso a toda a população poder comprar o pão, né? Inclusive as de menor poder aquisitivo, que realmente era uma situação muito difícil. E mais tarde lá hospedou reis, foi a Academia de História, Academia de Belas Artes. De Belas Artes. E hoje ali é o centro turístico de Madrid. É bem interessante e tem muitas histórias. Uma coisa muito interessante é o arco mais importante dali, que é o Arco de Cutilheiros. Esse arco foi feito na última reforma. Em homenagem às oficinas de cutelaria. Isso porque ali tinha várias oficinas de cutelaria, de artesãos, porque eles forneciam todos os utensílios para os açougueiros, né? Que ali tinha um açougue central, então ali tinha era central de carnes, então era bem importante. Porque a casa de carnes, que era a Carne de la Carniceria, ela ficava exatamente em frente do lado oposto, não vou bater em ti, ao lado oposto da panaderia. Então era bem interessante um do lado do outro, que tinha essa parte de importância comercial. Outra curiosidade também, falando agora da estátua do Filipe III. Isso, que essa estátua do Filipe III, ele é que criou essa praça, que deu essa importância, ela né? Foi finalizada em 1616. E ela estava na entrada do acesso da casa de campo da família real. Da rainha Isabel II. E aí, em 1848, ela realmente disse assim, não, agora está na hora, ela decidiu... E aí foi colocada na praça. Ficar no meio da praça. E ele, um cavalo, aquela coisa equestre e tal. E tem uma situação bem inusitada, que ficou dando por muito tempo um mau cheiro muito forte. Ninguém conseguia ficar perto da estátua. Dessa estátua. E aí começaram, claro... Duas teorias desse mau cheiro. Primeiro que era o cheiro da carne podre do açougue. Dos açougues. Mas aí fizeram uma vistoria, olharam, não, estava tudo limpinho. A outra, que era porque ali embaixo, em volta, tinha muita tortura. Então, do calabouço, né? Então eles acharam que também poderia ser, mas não, estava tudo limpo. E aí passou-se, né? Esquece, ninguém chegava perto, aquela coisa, que lindo, Filipe III, vamos sair de perto, porque o cheiro era insuportável. E aí começaram a falar que podia ser assombração. Como tudo em Madrid, vocês já viram, né? Em Barcelona era polêmica, aqui é assombração. Só que aí, quando chegou a Guerra Civil, já no século passado, aí começou aquela revolta de querer quebrar todas as estátuas. Aí com a ditadura do Franco, né? Aquela coisa. Então aí eles pegaram e fizeram, inclusive,
todo um isolamento. Uma proteção com tapume em volta dela. Como vocês estão vendo que eu consegui essa foto, para proteger a estátua, mas não adiantou. Um dia eles conseguiram e a estátua veio abaixo e quebrou. E aí descobriram o mau cheiro. Tchan, 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 tchan. Estava cheio de esqueletos de passarinhos. Tinha na boca do cavalo, tinha uma abertura, uma pequena abertura, e os passarinhos entravam ali para tentar fazer os ninhos e acabavam não conseguindo sair. E morriam ali, e por isso mau cheiro. Não era fantasma, eram passarinhos. Essa praça tem muitas curiosidades. Nesse local, né, ocorrem muitos eventos. E assim, uma das coisas bem desagradáveis que ocorreram lá foi porque ali teve muita da Inquisição Espanhola, que se iniciou em 1480 com Fernando e Isabel, os reis católicos, que eles queriam unificar a fé no país. Eles queriam unificar o país através da fé. Então, o que eles faziam na Inquisição? Eles pegavam os falsos convertidos, como os judeus, muçulmanos, entre outros, e julgavam essas pessoas nesse local, nessa praça. Então, ali o que era vigente era a lei papal. Então, eles não tinham defesa e eles nem sabiam por que estavam ali. Sendo acusados. Então, eles eram torturados até eles confessarem. E aí tinha o castigo, dependendo do grau, ia da prisão até a decapitação. E tudo isso era ocorrido ali naquela praça. Enfim, e ali também ocorreu um auto de fé em 1680. E a curiosidade é que em toda a Europa, quem presidia normalmente era o clero. Mas ali não. Essa foi o rei Carlos II e a sua rainha. Então eles ficavam lá sentados vendo tudo isso. Então é mais uma... E mais outro ato de fé que teve ali, que foi em 1621, que foi a beatificação do São Isidoro, que é o padroeiro de Madrid. Então ali diz que foi tá na história que foi uma festa muito bonita. Mas ali também já houve touradas, exposições, shows. Muitos eventos. Muitas feiras. Inclusive tem uma feira importantíssima. Esse local também que é a Feira de Natal, que diz que é uma das maiores da Espanha. Esse local ele é muito bonito para ser visitado tanto o dia quanto a noite. Então, quem está ali visitando esse local mais do que um dia, vale a pena, né, fazer no final do dia, né? O que nós fizemos? Nós fomos ainda de dia, porque escurecia tarde, era verão, apesar de estar um frio do caramba, mas era verão. Então a gente foi no fim da tarde e no comecinho da noite para ver escurecer e ver iluminado, como vocês estão vendo, por isso que a gente tinha fotos tão diferentes. E tem vários pontos de gastronomia, tem muita coisa. E como era o nosso primeiro dia na Espanha, janta tradicional. Eu chamei os meninos e disse assim, vamos no Museu do Ramon. Até aí o André não saberia que ia se apaixonar pelo Ramon para o resto da vida. Ramon não, hein? Pelo presunto. O nome é de Ramon. Enfim, então nós fomos num local muito tradicional que é o Museu del Ramon. Que nada mais do que um restaurante, lanchonete, mercearia de Ramons, de frios. E ele atende a toda a população, né? Pode comprar o mais barato. De €1 até caríssimos. Até o mais caro. Então tem desde do Ramon Serrano, que é o mais simples, até o Pata Negra, que é aquele bem caro. E aí você pode escolher de tudo. Como vocês estão vendo, eles não quiseram nem parar para foto, porque estava bem gostoso. E é bem interessante, tem muita happy hour. Eles têm 6 em Madrid. Desde 1978 tem esses museus do Ramon espalhados. Só que agora, com a pandemia, eles fecharam 4 temporariamente. Só tem 2 abertos. Mas daqui a pouco vai passar e aí vão abrir todos. Bom, esse foi o nosso primeiro dia em Madrid. Não foi o segundo? Não, esse foi o primeiro dia, foi o segundo vídeo. O segundo vídeo do primeiro dia. Okay. Então, a gente tem muito mais algumas novidades, algumas fofoquinhas, coisinhas também de gastronomia e dicas para continuar.
Eu espero que vocês gostem, que vocês comentem, se inscrevam e ativem o Deixa o joinha. sininho, porque nós queremos saber o que vocês estão achando e porque daqui a pouco essa temporada está na reta final e nós vamos voar para o Brasil. Então, espero que vocês gostem. Por hoje é só. Beijos da Rose. Um abraço do Azul. E tchau!